Olá, amigos da Rede Opinião TV, está começando mais um programa Saúde na TV, um programa que é feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Nós estamos hoje nos nossos estúdios o Dr. André Jacques, ele é clínico, médico da família da nossa prefeitura aqui de Araras, e nós vamos estar falando de um assunto muito importante que é sobre a dengue, né? Estão cada dia aumentando o número de casos, não só na nossa cidade, como na região, no estado, e números que têm, de alguma forma, preocupado muitas pessoas. E muitas dúvidas nós sabemos que temos ainda sobre a questão da dengue, quanto à contaminação, o tratamento, a prevenção, coisas que realmente, assim, por mais que tenha se falado na mídia, mas ainda tem muita gente que não sabe. E eu quero, então, aproveitar já, cumprimentar e agradecer a presença do Dr. André aqui conosco no programa. Boa tarde, Brasil. Obrigado aí pela oportunidade. Boa tarde a todos. Para a gente poder estar conversando mais um pouquinho sobre esse tema relevante aí para Araras. Ok. André, essa questão da dengue, né? Muita gente ainda assim, fala-se do mosquitinho, mas assim, às vezes não tem uma ideia sobre a dengue, né? Como é que acontece? Eu sei que você trouxe estava falando há pouco, né? Que nós tivemos já uma gravação prévia desse programa, mas não deu certo. E quando você esteve aqui conosco, já fazendo essa gravação, havia em Araras 192 casos. Hoje, no dia 10 de março. 10 de março. Agora passaram 2 semanas, né, um pouquinho mais aí, e já foi para mais de 400 casos. Toda hora está chegando caso novo, já tem mais de 300 aguardando sorologia. Possivelmente vai aumentar muito esse número. E essa é a grande preocupação nossa aqui da cidade. Então, e o Dr. André, ele trouxe para nós assim, a entrevista na forma de uma aulazinha com slides, né? Isso. E para demonstrar e inclusive ilustrar melhor o que nós queremos passar para vocês que estão em casa. Então, André, vamos falar então sobre a dengue, né? Vamos falar, vamos começar aí. Então, pode passar? Isso. Então, aí a dengue, o mosquitinho chegando na casa, né? Que a gente sabe que 90% das vezes o mosquito mora ali dentro da residência. 90% ali está ali dentro da residência. Aí tá ali, chegou de mala e cuia, com toda a vontade, e chegou como nunca, né? Que nesses dias para cá, do dia 10 até o dia 23, de 192, que era já o estado epidêmico, já passou para mais de 400 casos. Então chegou com vontade mesmo. E aí a gente pode ver a larva que vai dar origem ao mosquito, né? Que é o vetor do vírus. Então essa larva que a gente encontra nas águas paradas, né, que está ali naquele reservatório da geladeira, que está ali dentro daquele balde que está com água, que foi descoberto. Agora esse tempo aí do ovo até o mosquito são 8 dias, em média. Então dá tempo da dona de casa, né, do morador da casa, fazer uma vistoria na casa, né, pelo menos uma vez por semana, e detectar. Ele vai ter que jogar fora essa larva, né, no sol ali para morrer, e lavar muito bem o recipiente para tirar o restinho dos ovos que ficam ali. Que é aí que vai gerar todo o problema nosso aí de saúde pública. Esse aí é o famoso Aedes aegypti, né? Que é o mosquito transmissor, né? da dengue, que é um vírus. Que ele vai... Esse é o vírus, né? Que a gente tem 4 tipos hoje. Né? Dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Aqui no estado de São Paulo... está sendo de novo o vírus dengue 1. É esse dengue 1 que está aí predominando. Mas a gente ainda tem outros 3 tipos aí pela frente do vírus. O André, e o dengue 2, dengue 3, dengue 4, porque isso em outras partes do mundo já, você me falava há pouco, né, que já chegou até o 4, né, em algumas partes. Isso, a gente, em anos anteriores, a gente chegou a circular o vírus 4 em algumas cidades, mas assim, o predominante mesmo nos últimos 5 anos aí é o vírus dengue 1, aqui no estado de São Paulo. Ok. O próximo slide? Isso, aí é a localização, né? A gente sabe que aqui em São Paulo tá bem séria a situação, muito caso de dengue, e essa é a situação no mundo. Tá vendo em amarelo e vermelho, que tá pequeno, a gente não está conseguindo entender. Você pode explicar, assim, ali basicamente... Isso, ali é onde que tem um mosquito, né? Sim. Assim, a gente pode olhar que ele é um mosquito de área tropical. Sim. Toda aquela faixa ali onde está amarelo e vermelho, é o vermelho onde tem mais, o predomínio. E amarelo e vermelho onde que ele domina. Então toda aquela área tropical. Ali mais à direita é o sudeste asiático. É onde começou o vírus e ali teve assim surtos enormes, assim, ao ponto de chegar
a pessoa ter o 1, o 2, o 3, o 4, durante vários anos, e chegou a pegar toda a população adulta. Então hoje ali no Sudeste Asiático, a dengue já é quase uma doença pediátrica. Porque os adultos já tiveram, porque, Eliseu, uma vez que a gente tem dengue, pelo tipo 1, nunca mais a gente vai pegar essa dengue 1. Aí pode pegar o 2, pode pegar o 3 ou o 4. A gente fica imune daquele tipo que a gente adquiriu. E ali no Sudeste Asiático eles já adquiriram todos. A população adulta, a grande maioria da população adulta. Então eles já estão imunes praticamente à dengue. E as crianças que estão nascendo, que estão, né, crescendo ali, ainda não tiveram todos os tipos. Então eles são mais susceptíveis a adquirir a dengue. Aí, a gente vê um pouquinho em termos de diagnóstico. Tá? Mais para frente a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe, mas a gente colocou aí para ver que aquele primeiro gráfico ali roxo significa o tempo ali, ó. Nos primeiros dias, até 5, 6 dias, é onde a gente vai ter a viremia, que é a presença do vírus no organismo da pessoa. É onde ela pode transmitir. Transmitir, né? Mas assim, do 0 até o 6º dia ela pode transmitir. Se o mosquito, né, pica aquela pessoa que está doente ali, naquela época de viremia, que é naquele gráfico azul ali, o mosquito vai adquirir o vírus, depois de 8 dias esse vírus no organismo do mosquito, esse mosquito já está susceptível a transmiti-lo. E pode fazer isso por 45 dias, que é o tempo de vida do mosquito. E nesse tempo de viremia, é onde a gente usa aquele teste rápido, o NS1, que é uma plaquinha que a gente detecta a presença do vírus. Então, nesse início, ainda não conseguiu produzir anticorpos, que é aquela linha amarela, que só começa ali a partir do 4º, 5º dia a ser produzidos anticorpos. Por isso, quando fala assim, eu vou fazer o exame de dengue, a sorologia, a gente pede ali com 6, 7 dias após o quadro febril, porque é quando começa a aparecer os anticorpos. A gente vai detectar o anticorpo. Não adianta fazer antes dos 6 dias. Não adianta, que aí não vai detectar. Vai dar um falso negativo. Isso, aí teria que ser o NS1, que é aquele exame que a gente vai detectar a presença do vírus. E ali depois começa a aparecer aquele outro vermelho ali, que é o IgG, que é um anticorpo permanente que vai dar imunidade para a pessoa para o resto da vida. Ok. Ok? Aí foi aquilo que eu falei agora há pouco, uma pessoa doente, né, contaminada pelo vírus, um dia antes dos sintomas ela já pode infectar o mosquito. Aí esse mosquito pica essa pessoa, ele infectado vai picar uma pessoa sadia, né, que de 1 a 8 dias vai desenvolver os sintomas da dengue. Certo? E quais são esses sintomas da dengue? Aí a gente vai ter o diagnóstico clínico, que é pelos sinais e sintomas que a pessoa vai apresentar, e o diagnóstico laboratorial. O laboratorial eu acabei de falar, que é o NS1, que a gente detecta a presença do vírus, o IgM, que a gente vai ver o anticorpo contra o vírus, que é feito logo depois, e tem o hemograma. O hemograma é um exame que a gente vai ter um parâmetro que essa pessoa, o risco que essa pessoa tem de complicar. A gente vai ver plaquetas, vai ver alguns dados ali, hemoconcentração, alguns parâmetros no hemograma, a gente fala, não, esse é um paciente que pode complicar. E os sintomas clínicos são esses. Nessa época epidêmica, a febre com mais 2 sintomas, que eu vou falar a seguir, é considerado dengue. Então teve febre e mais 2 sintomas de dengue, tá fechado o diagnóstico. Tá. Quais são esses 2 sintomas? Aí está no próximo slide. Aí, ó. Então, febre e qualquer um desses sintomas, dor de cabeça, né? Dor nos ossos, a artralgia, que é a dor nas articulações, a mialgia, que é a dor no músculo, a cefaleia, que é a dor de cabeça. Então, a febre mais 2 sintomas desses que eu falei, nessa época epidêmica, é considerado dengue. Até que se prove o contrário, a pessoa está com dengue. Certo? E um outro sintoma, esse eu deixei um pouco depois, porque esse sintoma, né, o que é o exantema, ele aparece logo depois do período febril. A pessoa teve ali 3, 4, no máximo 5 dias de febre, está sarando, aparece essa vermelhidão no corpo. E ele pode ser com prurido, com coceira, ou sem coceira. Aparece desse jeitinho essa vermelhidão aí, e o que incomoda muito é a coceira. Quando aparece, a pessoa
fala, não, tem que tomar alguma coisa que eu não aguento mais coçar. Fica desesperada. Sim. E geralmente é no final da febre. Aí é um exantema numa criancinha, né, que assim, pode pegar qualquer pessoa. Então tá aí o exantema na criancinha, a gente aperta assim, fica todo vermelho, aperta, quando tira o dedo fica branquinho. Esse é um exantema característico. E a gente tem, assim, então essa dengue que eu falei até agora, esses sintomas, é da dengue clássica, é a dengue sem complicações. Agora pode começar a aparecer algumas complicações que a gente vai ter que parar e pensar, não, essa dengue pode complicar. Um desses sinais seria o sangramento nasal, a epistaxe. Esse sangramento significa que tem uma fragilidade capilar. Atenção, isso não é dengue hemorrágica, né? Porque às vezes a pessoa chega ali no serviço, é o sangramento, né, mostrando uma fragilidade vascular ali. E o que acontece? A pessoa chega às vezes no serviço de saúde desesperada. Ah, eu estou com dengue hemorrágica porque eu tive um sangramento nasal. Aí você tem que explicar, não, esse sangramento é por causa da fragilidade dos vasos sanguíneos. Eu vou te pedir um hemograma, que é para ver como é que estão as plaquetas, para ver se tem algum risco desse paciente complicar. E a gente vai observar mais de perto, tá? Aí seria uma gengivorragia, né? A pessoa vai escovar dente, ou mesmo sangramento espontâneo da mucosa oral. Aí seria uma hemorragia conjuntival, na pessoa pela fragilidade vascular que eu falei, né? Fica essa conjuntiva aí, né, com sangue, mas isso aí é reabsorvido, não tem problema nenhum. E aí seria um sangramento não espontâneo, seria um sangramento, é uma prova que a gente pode fazer no consultório para ver dessa fragilidade vascular, que a gente vai inflar aquele manguito que está ali, né, como se fosse ver a pressão. Eu tiro a pressão, eu faço a aferição da pressão do paciente, né? Pego a máxima, somo com a mínima e divido por 2. Aí a pessoa tem 8 por 12 a pressão. Aí eu vou tirar a média, que vai dar 10. Aí eu inflo o manguito até o 10, deixo de 3 a 5 minutos inflado, e aí vou ver naquela área ali delimitada de 2 centímetros quadrados, 2 centímetros por 2 centímetros, quantas petequias, quantos pontinhos vermelhos ficaram ali na pele. É considerado até 20 para adulto positivo, prova do laço positiva, e até 10 para criança, prova do laço positivo para criança. Então, e agora sim, então como eu falei, aquele sangramento não significa dengue hemorrágica, e sim algum desses sinais de alerta, que a pessoa tem que estar atenta, ou o médico e o paciente, porque se tiver um desses sinais, a pessoa pode estar evoluindo para dengue hemorrágica, né? Então, o que é a dengue hemorrágica? A dengue hemorrágica é quando o plasma, que é a parte líquida do sangue, sai através do vaso sanguíneo, pelo endotélio, por uns buraquinhos que tem dentro do vaso sanguíneo. Aquela parte líquida sai e cai dentro da cavidade. Isso aí significa que aquele paciente está querendo complicar. Esse é um paciente de risco. Então, vamos ver lá os sinais de alerta que pode oferecer risco para pacientes. Então, dor abdominal intensa e contínua. A gente tem que ficar bem atento mesmo, porque pode estar caindo líquido dentro da cavidade abdominal. Vômitos persistentes, né, e abundantes. Isso é um sinal também que a gente vai ver depois que está complicando, né? E queda brusca da temperatura corporal, que é a hipotermia, que a gente chama, aquela pessoa está complicando. Em vez sonolência ou irritabilidade, né? Irritabilidade, sonolência. Ou ambos, né? Ou ambos. Isso aí é outro sinal que a gente tem que ficar bem atento que está complicando. Tá. Então, assim, se tem algum desses sinais, o médico já vai ficar atento e falar para o paciente, na maioria desses casos, dependendo da clínica, esse paciente vai ser tratado no hospital, internado. Certo? Tudo bem. E ali seriam alguns critérios laboratoriais, né, que esse paciente pode estar fazendo uma dengue hemorrágica, que é
o aumento do hematócrito, quer dizer, aquele líquido que eu falei, que a parte líquida do sangue sai e fica a parte sólida. Então está concentrando aquele sangue. Por isso que beber água é importante, não é? Por isso que a gente vai falar a seguir no tratamento. Perfeito. E a plaquetopenia, quer dizer, a plaqueta ela serve para o organismo para coagulação do sangue. Se cai muito a plaquetas, essa pessoa, né, pode ter uma hemorragia, significa que, por causa da dengue, está sendo consumida plaquetas. Então a gente tem que ficar atento aí. E a gente vai ver através do critério laboratorial. E quais são os pacientes que oferecem mais risco de complicar? Então a gente está frisando bem assim, quando que essa dengue pode complicar. Então a gente viu as características, sinais e sintomas que a dengue pode complicar. E agora a gente vai ver os fatores de risco. Quem são os pacientes que têm mais chance de complicar? Sem dúvida nenhuma, são os idosos. Eu coloquei os idosos, crianças menores de 2 anos e as gestantes. Mas indiscutivelmente, se eu tivesse que eleger um desses aí para complicar, é o idoso, maior de 65 anos. Por quê? Porque além da idade, né, e da gestação, são as comorbidades também, as doenças associadas à dengue, são fatores de risco. É aquele paciente nefropata, o cardiopata, que tem às vezes um coração grande, o paciente diabético, o paciente hipertenso, e geralmente o idoso, além dessa fragilidade, né, dos vasos sanguíneos, que já estão ateroscleróticos, que geralmente ele tem associado uma pressão alta, um diabetes. Pode ver ali, 80% dos pacientes maiores de 65 anos têm alguma doença associada. Então é muito perigoso. A gente pode ver o próximo, por favor. E aí o tratamento. O principal tratamento, assim, indiscutivelmente, né, e o único tratamento que a gente tem para a dengue, porque ela é um vírus, não tem um remédio que eu vou matar esse vírus. E é um vírus que fica no organismo por um tempo determinado. Geralmente 5 dias ali. E aí o próprio organismo elimina. Só que às vezes a resposta do organismo é tão intensa que essa resposta libera certas catecolaminas, certas substâncias. Essa resposta é que vai agravar o estado do paciente, e não o vírus em si, mas a resposta que o paciente vai ter esse vírus, que vai fazer com que esse sangue extravase do vaso sanguíneo para dentro da cavidade, dando a dengue hemorrágica. Então, para a gente repor esse líquido que está extravasando, né, essa resposta intensa do organismo, né, a gente tem que repor água. E é uma reposição intensa de água. Para se ter ideia, Eliseu, essa água é 60 ml por quilo dia. Num paciente como eu, que peso 100 quilos, teria que ser uns 6 litros de água. Sendo que a gente deve-se, né, 6 litros de água, sendo 1/3 em soro de reidratação oral, nesse tratamento oral. Claro que se o paciente tiver, naquele caso que eu falei, com sinal de alerta, no caso vômito intenso e persistente, não vai ter como eu hidratar esse paciente 6 litros de água a dia. Sendo que 1/3 dele é em soro. Tomar soro na veia. Por isso que o paciente, estava com dengue, fui lá no pronto-socorro, tomei soro. Porque às vezes esse paciente está vomitando, não tem condições de fazer essa hidratação, ele precisa de uma hidratação mais vigorosa, né, de 60 a 80 ml por quilo dia. Aí é feito através do soro na veia. Tá? E no caso vai ser num ambiente hospitalar, ou numa sala de observação de uma unidade de PA, né, tomando água. E aí a gente pode ver o Ronaldo, ele teve dengue há uns tempos atrás, né, reforçando aí que a dengue pode afetar qualquer um, né, desde os famosos, criança, sim, idoso, não escolhe até classe. Uma pessoa não escolhe classe social. E o tratamento, quando a pessoa está vomitando ou se está complicando, é água, e água na veia aí no caso dele. Sim. Tá? E além dos tratamentos, assim, né, o principal tratamento que é a água, a gente pode combater os sintomas, né, que eu falei lá, que é a dor de cabeça, principalmente aquela cefaleia retroorbitária, né, a dor nos ossos, nas articulações, a dor muscular. Isso aí a gente vai combater com o sintomático, é para tirar a dor e a febre. No caso aí a gente tem o paracetamol, que é uma medicação que pode ser usada, e ali uma setinha indicando que é proibido o uso do ácido acetil salicílico, que ele mexe e afeta a coagulação do sangue, por isso que ele é contraindicado. Tá? Aí a dipirona, que é outro que a gente pode usar no tratamento dos sintomas. Agora sim, ultimamente tem se preferido a dipirona
ao invés do paracetamol. No início parece que havia uma tendência ao paracetamol, né? Isso, mas isso aí está sendo mudado. Por quê? Porque em 2010, quando teve um grande surto no Rio de Janeiro, tiveram 5 óbitos, né, por hepatite. Porque o vírus da dengue ele tem um certo tropismo, ele tem uma certa afinidade pelo fígado. E ele chega a mexer com as enzimas do fígado, as enzimas, né, as enzimas hepáticas ali, aumentando. Eles causam uma certa destruição do fígado, pouca, mas causa, pelo próprio vírus. E o paracetamol ele é um medicamento que tem uma certa agressão ao fígado. Então a gente tem preferido a dipirona. Assim, existe até uma disputa entre a dipirona e o paracetamol, até em nível de laboratório, um é europeu, outro é americano, mas a gente não vai entrar nesse mérito aí não. E aí a gente pode continuar vendo, ó, os anti-inflamatórios, naproxeno é um anti-inflamatório que não pode ser usado, porque inibe a COX-2, mexe com a coagulação, como o ácido acetilsalicílico, a gente acabou de ver. O diclofenaco pelo mesmo motivo, né? E aí o ácido acetilsalicílico de novo, frisando que realmente não pode. Tá? Agora, a não ser assim, o paciente o cardiologista passou o ácido acetilsalicílico e tudo, ele é um paciente que usa como anticoagulante, né? Aí o risco dele infartar é maior do que o risco de fazer uma hemorragia. Então, na maioria dos casos, mantém-se a medicação que o paciente já faz uso. Então, são casos bem específicos. Aí, assim, um lembrete pra gente, né, que a dengue a gente tem que combater todo dia, porque assim, como não existe o remédio para o vírus, a gente tem que combater, né, o mosquito e principalmente a larva, que vai dar origem ao mosquito. E através da prevenção. Como é que é essa prevenção? É que eu acabei de falar. É combatendo esses focos, onde vou formar criadouros, onde o mosquito vai pousar, botar os ovos que vão dar origem às larvas e a origem aos mosquitos, que vão picar pessoas doentes, vão se contaminar e vão transmitir a dengue. Então aí um lago cheio de dengue. E aí um caso interessante, ó. O que a prefeitura tem feito? Em parceria, né, com os agentes comunitários, os agentes que combatem a dengue, estão indo nos domicílios, né, que nem todos deixam os agentes entrar. Isso aí assim, é uma situação que tem contribuído para agravar o problema da nossa cidade. Por quê? A princípio deveria ser, né, cada um cuidar da sua casa. Não, ali como cuida ali, passa um pano, deixa pó, não deixar ficar larva de mosquito dentro de casa. Mas não estão fazendo. Aí o que acontece? Está formando muitos criadouros. Aí a prefeitura está dando esse suporte aí dos agentes ajudarem a população a fiscalizar. Vão ver ali debaixo da geladeira ali, aquela geladeira se descongela, fica aquela tampa ali, que pode ter o mosquito e a larva. Então vão lá ver. Só que nem todos deixam a gente entrar, né? E ficam criando ali. E quando os agentes entram, encontram muitos focos, e tem sido uma realidade, encontrar muitos focos dentro de várias casas que têm sido visitadas. Você dizia, né, André, que há pessoas até que têm recipiente de água, no caso, que às vezes se identifica que há larva lá, quer jogar água fora. Isso, olha, aquela foto ilustra bem, quer ver? Não podemos voltar aquela foto? Anterior aí. Aí, o agente comunitário, o agente da dengue entrou aí e viu essa foto aí, porque a gente vive uma crise hídrica. Sim. Então isso aí tem agravado a situação, né, em várias cidades aí daqui do estado. E estão armazenando água de forma, assim, errada, que às vezes não está tampada, né? Sim. E pode o mosquito querer botar larva. Aí o agente entrou nessa casa e viu cheio de larva, mas muita larva mesmo. Aí falou, a gente vai ter que jogar essa água fora, poder lavar o recipiente para não gerar mosquitos aí para contaminar, para tentar bloquear a transmissão da dengue. O morador falou, não, essa água você não pode mexer, que é a única água que eu tenho para tomar banho, que é para fazer minha higiene, então não vai mexer nessa água não. Não, mas está com dengue. Aí cria aquele atrito. O paciente, a pessoa tem que usar a água, mas a água está contaminada e não pode, e fica aquele dilema ali na hora. Então é um fato assim, triste e curioso que tem acontecido na nossa cidade, pela essa crise hídrica aí que vem agravando o problema. Então foi o que eu falei, combater a dengue é um dever meu, né, seu e de todos, porque a dengue mata, tá? E tem matado muito, e quanto maior o número de casos, em 2013 a gente teve 1.300 casos. Aqui em Araras? Aqui em Araras. Agora a gente está com tudo aí para passar, porque já estou com mais 450 e o ano mal começou.
E março e abril, né, historicamente, aí é os meses que mais tem dengue. E normalmente esse período assim que vai até que mês? Só para as pessoas terem a ideia da importância que a gente está falando aqui nessa prevenção e nessa perspectiva aí do aumento de casos, né? Isso, historicamente é março e abril o mês que mais, né? Então nós temos o mês de abril todo ainda. E esse mês de março, assim, tá crescendo numa velocidade exponencial os casos de dengue. E assim, provavelmente a gente vai passar o surto que a gente teve aí de 2013. Então é bem preocupante, porque assim, mesmo que a gente faça, foi diagnosticado a tempo a dengue, vamos fazer tudo, vamos fazer hidratação, vamos fazer aquele acompanhamento ali no pronto-socorro, vão internar, porque houve um caso em Ribeirão Preto de uma moça, não tinha nenhuma comorbidade, não tinha nenhuma doença, era uma paciente jovem, foi internada, foi para UTI, que a quadra dela vinha só piorando, e foi feito tudo que podia ser feito, mas ela morreu. Aí gerou uma questão assim, mas por que essa paciente veio a óbito? Aí foi uma forma assim, raríssima que aconteceu com ela, do vírus, né? Depois foi descoberto por imunistoquímica, que esse vírus ficou na fibra muscular cardíaca do coração. E isso é que propiciou, não é uma coisa comum. Mas a gente viu agora recentemente, numa cidade próxima aqui, Araras, um outro paciente fez meningite por dengue. Então não é um fato tão comum. Mas quando começa a aparecer muitos e muitos casos, começa a aumentar a probabilidade que essas fórmulas anômalas aí, totalmente não típicas, aconteçam e venham trazer óbitos aí pra gente, que é muito, muito ruim. E assim, só frisando mais uma coisa, então assim, a dengue mata, né? Vão abrir as portas para os agentes entrar nos domicílios, eles são todos credenciados, com crachá, vendo o foco, vão deixar ele eliminar esse foco, né, das larvas ali. Se precisar jogar água fora, Se precisar jogar água fora, vai ter que jogar. Eu sei que a água é importante, mas ali, como o vírus pode matar, então assim, eu acho importante, né, que as pessoas se conscientizem disso. E aí eu coloquei esse finalzinho aí só para a gente fechar aí. Você nunca viverá sem guerras. Você tem que simplesmente aprender a lutar. Então eu acho que faz esse fechamento nosso aí, né, com relação à dengue aí, porque a gente tem que aprender a lutar, porque até então as batalhas aí o vírus tem ganhado todas. Então, gente, olha, nosso tempo passou muito rápido aqui, André nos deu uma belíssima aula aí, informações muito importantes, e o objetivo nosso realmente é levar até você essas informações e outros canais, outras mídias têm falado aí quase que diariamente. Isso. Mas é que você falou, nem por causa disso não está deixando de aumentando os casos, né? De 192 em 13 dias passaram aqui em Araras para mais de 400 casos. E a gente não sabe, uma coisa que você falou há pouco também comigo, importante, né, André? Que quanto maior o número de casos, a probabilidade de complicações. Não é isso? Com certeza, assim, complicações e óbitos, né? Porque vai aumentando a probabilidade que algum paciente ali complique e que venha a óbito. Sim. Então tem que ficar atento, principalmente nesses pacientes aí de risco, né? Idoso, criança. Pensa bem, essa hidratação vigorosa aí, um paciente com insuficiência renal, faz hemodiálise, como é que a gente vai hidratar esse paciente? Né? É complicado. Então nós temos aqui prevenir, e aí estão todas as orientações que nós podemos dar através do Dr. André, médico da prefeitura, médico de família, e que você possa realmente estar atento aos sintomas que ele citou, essas questões aí da água mesmo, dos cuidados, temos que tomar cuidado com relação a isso. Se você gostou do programa, nós vamos ter a reprise dele. Hoje, às quartas-feiras, nós veiculamos ele às 19h45, ou seja, 15 para as 8 da noite, e nas sextas-feiras, às 8h15. Quero agradecer, André, a sua presença, sua colaboração muito útil aqui nesse programa. E as suas últimas palavras. Pô, muito obrigado, Eliseu, pela oportunidade de poder ajudar as pessoas aí, né, esclarecendo as dúvidas aí, reforçando mais uma vez a atenção que tem que ter quanto frente a esse problema, mais um problema, né, que a gente tem enfrentado aí. E assim, a gente está à disposição também, a gente tem atendido muita dengue e estão à disposição aí. Então, muito obrigado. Ok. Prazer. Você gostou do programa? Então, hoje e sexta-feira às 8h15 tem reprise, depois nós vamos editar ele também no YouTube, aí embaixo como vocês estão vendo, youtube.com Eliseu Martins, você pode acessar essa entrevista aqui mais alguns dias. Nós vamos ficando por aqui,
Muito obrigado, André. A você que está em casa, obrigado pela audiência. Um abraço, uma boa noite e fiquem com Deus.